pelejar em seu favor. Deixe Deus pelejar a guerra que ele já disse que é dele, e você fique apenas assistindo e fortalecendo seus braços, seus músculos, porque você vai ter que trabalhar depois disso para poder carregar despojos que não serão poucos. E aí vai dizer o seguinte: então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Temeu, se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. A gente vai saltar lá do versículo 6, e ele diz assim: ó Senhor nosso Deus, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não é tu que domina sobre todos os reinos das nações? Né? Ele, no versículo 7, lá no finalzinho, ele diz que ele cita a descendência de Abraão. No versículo 9, ele vai dizer: clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. E aí o versículo 13 vai dizer uma coisa fundamentalmente importante que diz respeito a esse contexto da nossa unidade, da união, da comunhão que nós deveríamos andar. Todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. E aí o versículo 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor. Olha, do tempo do clamor, o Espírito do Senhor só veio se manifestar depois que houve uma comunhão, depois que houve um ajuntamento, depois que foi unânime em todos. Atos dos Apóstolos foi exatamente a mesma coisa. Estavam todos unânimes, reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio. Né? E o Espírito Santo veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Eita! No momento da nossa dor, da nossa angústia, no momento que está tudo vindo contra nós, Deus se manifesta para pedir uma coisinha só: se aquieta, esse problema não é com você, é diretamente comigo. Ótimo! Aqui já tem motivo mais que o suficiente para a gente glorificar a Deus. Só que Deus vai pedir uma coisa importante para a gente, que está no versículo 17. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede. Ide ao encontro desse grande exército que está vindo de encontro a você, e quando você estiver lá na frente do exército, que ele estiver vindo com as espadas na mão, você vai apenas ficar parado e olhando o que Deus vai fazer em seu favor. Acho que aqui está o maior exercício da nossa fé. Você está de pé, vendo o exército que está se dirigindo contra você, e você confiar naquela voz que te diz: não fuja, naquela voz que te diz: não te escondas, naquela voz que te diz: não pegue a espada e peleje, fique apenas parado vendo. Quando está a 10 quilômetros, ok. 8 quilômetros, beleza. 5, beleza. 1 quilômetro a gente já começa a ficar assim: e agora? Já está na rua de cima. Está chegando perto, eu não estou vendo nada. E Deus não mostrou nada até então. Já está chegando bem aqui. E agora? Foi a partir dessa realidade, a partir dessas emoções, foi a partir dessas reuniões de quem comenta a mulher com seu marido, o marido com a esposa, com os filhos: e aí, Deus vai fazer mesmo? É a partir desse ponto que Josafá encoraja o povo nisso. E ele entende algo precioso, porque o profeta trouxe algo do Espírito Santo sobre a confiança de um Deus que vai lutar em nosso favor. Ele nos deu a garantia de quem vai ter vitória. Mas o Josafá fala da vitória de um Deus que é a nossa segurança, e ele também cita o contexto da prosperidade. Nós precisamos confiar em Deus para estar seguros.
Mas nós precisamos crer nesse profeta, que até antes desse momento não tinha credibilidade nenhuma, porque estava aqui no nosso meio e a gente não sabia de quem era, para poder viver prosperidade no que diz respeito a isso. Então eles se locomovem e vão exatamente para o lugar do qual Deus disse que era para eles irem, e estão lá esperando a guerra vir de encontro deles. E eles obedecem naquilo. E aí o versículo 23, olha a estratégia que Deus usou para poder trazer vitória ao seu povo naquele momento. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. É essa a ação dos moabitas e dos amonitas, destruir e exterminar. Acabando ele com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Como o ídolo gosta de falar, estavam no modo automático de guerra, que quando acabaram de matar os inimigos deles, começaram a matar uns aos outros. Como eu gostava de falar antigamente, o mal por si mesmo se destrói. Foram lá e se acabaram, se aniquilaram, se destruíram. E o povo de Deus parado, olhando, enxergando aquela cena. Acabou. O mal por si só se destruiu. Mas ele só conseguiu alcançar essa realidade porque eles ficaram posicionados, confiando e acreditando naquele Deus que havia dito que essa guerra não pertencia a eles, mas que era uma guerra pessoal de Deus, e que era para eles ficarem quietos e parados. Porque quando eles exterminaram aqueles inimigos, que era o Seir, eles ainda tinham, vamos dizer assim, o modo power da guerra. E se o povo de Deus resolve puxar uma espada, talvez ao invés de matarem uns aos outros, fosse partir para cima do povo de Deus a partir daquele momento, a partir daquela desobediência, por assim dizer. E aí, o versículo 25 vai dizer uma coisa extraordinariamente fantástica. Vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam despojos, porque era muito. E eu não quero chamar os seus olhos para as questões materiais, porque nós entendemos dentro de um princípio bíblico que o resultado da obediência tem muito mais valor do que dinheiro em nossas mãos. E é isso aqui que a Escritura está querendo trazer a nossa consciência no dia de hoje. A desobediência tem uma paga. Paulo vai dizer que a morte tem um salário. O salário do pecado é a morte. A desobediência tem uma paga. E a nossa obediência em Deus nos traz esse resultado de fruto, de galardão. E é isso daqui que o texto está querendo nos fazer menção. Aprenda a confiar quando vem a guerra. E por mais absurdo que seja, no momento da guerra, e que a guerra está muito forte, que o povo é muito grande, se você receber uma palavra para ficar parado e exatamente não fazer nada, faça exatamente isso que Deus mandou você fazer, por mais absurdo e estranho que seja. Pare no meio da guerra e fique lá sem fazer nada. Deixe Deus trabalhar em seu favor. Deixe Deus pelejar a guerra que Ele já disse que é dele, e você fique apenas assistindo e fortalecendo seus braços, seus músculos, porque você vai ter que trabalhar depois disso para poder carregar despojos que não serão poucos. E aqui, e nós vamos terminar nesse ponto. E aqui vamos englobar o todo. A nossa obediência, a nossa família, a nossa vida cristã, o resultado da nossa prática de sermos servos em Deus na face da terra. Ser cristão hoje, aliás, já tem muito tempo, virou uma espécie de status. Nós nunca entendemos, na realidade, o propósito de servir a Deus. E o versículo número 29 vai trazer um pouco da realidade desse propósito. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O resultado da prática de Deus, da minha obediência em Deus, precisa automaticamente impactar a vida do outro que me observa. A minha vida em Deus, a minha família, o ministério, tudo que eu estou fazendo que diz respeito a Deus, que diz respeito às Escrituras, ele não pode ter um fim em mim mesmo. As riquezas que tanto almejamos, a família que nós estamos querendo, ela não pode ter um fim
em si mesmas. Ela precisa alcançar a vida daquele que está nos observando. Então, olha que coisa fantástica. Quando Deus pediu para que toda a nação ficasse parada e enxergasse a salvação de Deus naquele momento, um covarde poderia ter colocado, então, o testemunho de Deus diante dos olhos das outras nações. Então, por que a prosperidade? Para que os outros olhem para você e vejam que verdadeiramente a mão de Deus está agindo em seu favor. Por que nós temos saúde? Para que os demais em nossa volta olhem e vejam, nossa, olha como lá, é a mão de Deus que está fazendo com que ele tenha e viva daquela forma. Porque nós andamos, porque comemos, porque respiramos. Porque que no meio de toda essa dificuldade, nós ainda, pela misericórdia de Deus, conseguimos estar de pé, para que o outro, enxergando em nós, veja a soberania e o poderio de Deus agindo através da nossa vida, que verdadeiramente não vale uma cibalena a partir do meio, como eu gosto de falar de vez em quando. Não pode ter um fim em nós mesmos. Tudo que Deus entrega e confia nas nossas mãos precisa impreterivelmente alcançar a vida de muitos, alcançar a vida do que estão ao redor. O outro precisa reconhecer que Deus verdadeiramente é Deus. O outro precisa entender que Deus verdadeiramente mandou o seu Filho. O outro precisa reconhecer, como nós começamos a falar no começo, que nós não podemos andar sobre uma mentalidade, sobre uma realidade de engano. Então, repetir e pronunciar esse versículo como uma espécie de mantra gospel, dizendo que nós precisamos confiar em Deus para poder estar seguros e confiar nos seus profetas para que podemos prosperar, é algo muito bom, é algo muito extraordinário. Só que esse versículo está escondendo um posicionamento que nós precisamos tomar, está escondendo condutas e caráter que nós precisamos ter, está pedindo para que nós tenhamos uma fé inabalável, ao tal ponto que o inimigo está a 20 centímetros da gente com a espada afiada na mão, mas nós recebemos uma palavra que é para ficar ali parado e apenas ver, e você tendo meios para poder reagir, e até mais, tendo meios para se defender, mas continua parado em obediência à voz do Deus que disse que ia pelejar, porque a peleja não é sua. E por mais estranho que pareça, os amonitas gostam de matar e destruir, aniquilar, exterminar, e essa força poderosa do mal, ela é tão intensa que o mal foi destruído exatamente por ela. E o povo de Deus não precisou exatamente fazer nada. Então, em grandes questões que nós estamos vivendo na nossa vida, na nossa história como humanidade, e principalmente no que diz respeito à nossa história como cristãos nesse tempo, nesse momento do qual a humanidade tem passado, a nossa vida precisa celebrar com muita graça, com muito amor, com muita humildade, com muita serenidade, o que é um testemunho de quem verdadeiramente confia e acredita no Deus que os lábios deles estão pronunciando. Declarações importantes, são ótimas, vamos fazê-las, mas em algum momento será exigido de cada um de nós um posicionamento daquilo a qual nós estamos declarando, que é a nossa fé, a nossa confiança e a nossa certeza nesse Deus extraordinário e nesse Deus poderoso. E com isso termino. A nossa fé está inabalável a esse ponto, do Senhor chegar para nós e falar: ei, te aquieta, essa dificuldade que você está passando aí, nada mais é do que a minha mão agindo, não é nem por você, mas pela vida de alguém que está te observando e que precisa crer em mim, e por isso você está passando por isso. Fica quietinho. Como nós ministramos aqui da outra vez, entra. Isso, pastor, fica quietinho. Entra dentro dessa fornalha, entra dentro dessa fornalha pegando fogo aí, apenas dá glória e deixa ver se vai queimar ou não. Não diz mais respeito a gente. Aleluia. Diz respeito ao outro, diz respeito a alguém, ou sei lá quem. Talvez alguém muito próximo da gente. Temos fé para isso? Nós verdadeiramente queremos a segurança de Deus, confiando nele. Nós verdadeiramente queremos a prosperidade que Deus vai nos dar, crendo nos profetas dele, que é o resultado de um ajuntamento, de um povo que celebra unanimemente, a partir de uma celebração, a partir de uma congregação, a partir de um temor, a partir de uma busca e a partir de um jejum? Ou a gente ainda prefere esses profetas do oba-oba, que a gente acorda com a vontade de comer um chocolate,
mas a gente tem uma culpa de não comer e a gente escuta um profeta falando sobre chocolate, dá logo 2 sapateadas, vai nas lojas americanas e nós precisamos celebrar em Deus a nossa confiança. E acreditar em Deus de uma forma metafísica é muito bom, mas uma hora nós vamos precisar viver essa realidade e que essa hora seja agora, que essa hora seja o hoje, para que a nossa vida seja impactada com essa certeza, com essa verdade, e a vida do outro que nos observa, a vida do outro que está nos observando possa de algum modo também ser tomada e impactada por isso. Que o Senhor venha com muita graça suscitar em nós essa fé, essa confiança e essa certeza. E que a gente possa receber esse consolo divino, dizendo que as dificuldades que nós estamos passando agora não diz respeito a nós mesmos, e todas são dele. Aleluia. E que ele venha resolver cada uma delas. Mas quando ele pedir para a gente ficar apenas parado, por mais que as pernas já queiram estar correndo há muito tempo, que a gente se posicione exatamente da forma que ele mandou. Amém? Pai amado, querido, toda honra, glória, louvor, domínio, poder e majestade são celebradas a Ti hoje e eternamente. Nós Te damos graças por esse texto, por essa palavra. Nós Te agradecemos, Pai, por essa ministração. Te pedimos que Tu venha enraizar ela de uma maneira sobrenatural e poderosa em nossos corações. Nós Te agradecemos, Pai, por essa porta aberta, por essa empresa tão Tua, tão familiar, pela vida de cada um, Pai, que tem sido tocada, impactada a partir dessas portas abertas. Nós queremos abençoar a vida de cada um dos que tem cooperado aqui, Te glorificar, Pai, por cada pão que tem chegado à mesa, por cada sonho que tem se realizado à mesa. Nós queremos Te glorificar por cada futuro, Pai, de cada criança que nesse momento tem conseguido, Pai, ter a oportunidade de glorificar a Ti, com um destino profético em Ti, a partir dessa empresa e a partir dessa família. Eu Te peço e Te imploro cada vez mais que Tu venha cumprir cada uma das Tuas palavras em favor dessa empresa. E permita, Pai, que a Tua poderosa mão esteja continuamente agindo e operando em favor desse lugar. E que o Teu nome, Pai, venha a ser glorificado cada vez mais. Que cada uma das dificuldades que tem passado, que Tu tome para si, Pai, como Tuas, e permita que os nossos olhos possam ver a Tua poderosa salvação para a glória do Teu santo nome somente. Nós queremos Te glorificar por mais uma quinta-feira, por mais essa oportunidade, Pai, como irmãos amigos e amigos irmãos reunidos nesse lugar, e que o Teu nome venha a ser cada vez mais honrado, glorificado e enaltecido. E é nele, em nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.